Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 14 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Voltamos hoje. Ontem acabou que eu estava me sentindo um pouco mal, mas graças a Deus já 100% recuperado, não era nada demais. Então hoje vamos começar a nossa semana de devocionais. A semana que tem um feriado aí, o feriado chamado feriado de Corpus Christi, na quinta-feira. E também nós temos conferência essa semana, então uma semana movimentada aí para a glória de Deus. Mas falemos aqui do nosso devocional, vamos falar de 1 Samuel. Hoje vamos falar dos capítulos 19 até o 21. E hoje nós vamos falar de um exemplo de amizade, é o tema aí do nosso devocional. Eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42 e 43, que diz assim, 1 Samuel 20, 42, 43. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então, Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Esse texto é o texto que encerra uma convivência das mais lindas, uma convivência das mais saudáveis, muito próximo de outras grandes convivências que nós temos ao longo da Bíblia, mas a história entre Davi e o filho de Saul, Jonatas, é uma das histórias mais comoventes e termina de uma forma muito ruim, porque sofrem, tanto Jonatas como Davi, sofrem com o pai de Jonatas, Saul. Mas vamos falar um pouco aqui do contexto. Nessa história aí toda de Davi é um personagem icônico aí da Bíblia e em vários momentos ele teve que lidar com várias coisas. Nesses capítulos específicos que nós acabamos de falar, um pouco antes também, o que lemos ontem, por exemplo, nós vamos perceber que na história de Davi ele teve que lidar com a inveja e o ódio de Saul, mas também, por outro lado, ele teve o refrigério da amizade de Jonatas, né? Então, de um lado o ódio, do outro lado a amizade. E é legal que a vida, né, Deus nos dá essa graça de experimentarmos isso. Às vezes, né, não vamos ter amizades tão boas ou relacionamentos tão bons com determinadas pessoas, mas Deus nos dá a graça de que com outras pessoas essa amizade possa ser saudável. Agora, algumas coisas a gente aprende aqui dessa história de Davi, né, muito intrincada ali, muito conectada entre Davi, Saul, Jonatas e etc e tal. Algumas coisas a gente aprende. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que a inveja só faz mal para o invejoso. Às vezes, alguém me interpela dizendo: pastor, ore para mim, tem um invejoso na minha vida e tal, não sei o quê. E eu falo, cara, não se preocupe tanto com o invejoso, se preocupe mais com a inveja que está no seu coração. A Bíblia chama isso de cobiça. E a cobiça está dentro de um dos mandamentos: não cobiçarás. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a inveja no nosso coração. Por quê? Para pegar um exemplo aqui de Saul entrou numa espiral muito ruim de sentimentos que o levaram até ficar meio amargo. Saul entrou nesse espiral ali de, um sentimento de ódio, de rancor, de inveja contra Davi, que levou Saul para um lugar muito triste. E esse é o lugar, às vezes, que o invejoso, o amargurado vai acabar entrando. Então, cuide dos seus sentimentos, não permita que a inveja, a amargura vá criando semente, vai criando raiz no seu coração. O ponto é, não precisamos temer a inveja, mas também é fato que às vezes nós vamos ter que lidar com os efeitos da inveja. E isso é muito ruim. Às vezes nos desgasta ter que lidar
com efeitos da inveja na nossa vida. E isso acontece. Então, duas coisas aqui de imediato. Cuidado com a inveja no seu coração. Cuidado, porque ela pode te levar para uma espiral muito ruim de sentimentos. E, às vezes, você vai ter que lidar com pessoas com esse sentimento. Você vai ter que lidar com invejosos. E o segredo aqui é manter uma boa relação com os seus sentimentos. Se a pessoa tem inveja, amargura, ódio de você, não pague na mesma moeda. Não retribua na mesma moeda. Procure retribuir pagando o mal com o bem. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui? Cultive boas amizades. Jonatas cuidou de Davi, mesmo sabendo, olha isso, mesmo sabendo que por causa dele, Jonatas jamais seria rei. Jonatas cuida de Davi, Jonatas até supre Davi com mantimentos e etc e tal, mas cuida dele mesmo como um amigo, mesmo sabendo que Davi que iria substituí-lo no reino. Quer dizer, se ele fosse um cara ganancioso, ele poderia falar, cara, eu vou me livrar desse Davi, que esse cara vai tomar o meu lugar. Mas ele não fez isso. Agora, será que existem maneiras bíblicas de lidar ou de cultivar boas amizades? Porque existe uma forma humana de cultivar boas amizades. Por exemplo, do ponto de vista humano, cultivar boas amizades é fazer coisas juntos. Às vezes, sentar para comer juntos, e isso é bom. Mas a Bíblia ensina como cultivar boas amizades? Ensina. A Bíblia ensina. Você pode fazer essas coisas que o mundo ensina como maneiras de cultivar boas amizades. Acabei de falar que agora uma boa refeição entre amigos é uma maneira de cultivar uma boa amizade. Mas do ponto de vista bíblico, uma boa amizade é cultivada em primeiro lugar quando nós oramos pelos nossos amigos. E sabe uma coisa? O invejoso pode fazer tudo com você, mas ele não pode evitar que você ore por ele. Às vezes nós queremos falar alguma coisa, mas o melhor a fazer é orar. E orar é sempre o melhor caminho. Então ore pelos seus amigos, é a maneira bíblica de manter amizades. Uma outra maneira que a Bíblia ensina para manter amizades é falando a verdade em amor. A Bíblia incentiva boas amizades através da verdade. E falar a verdade em amor, às vezes, significa corrigir. Então, se você tem alguém que te corrige ou que corrige a sua vida, talvez você está diante de um grande amigo. É claro que, às vezes, a forma de correção, especialmente falando de amigos, pode ser um pouco atrapalhada, né? Para dizer o mínimo, né? Um pouco atrapalhada. E isso a gente tem que aprender. Precisamos aprender a corrigir em amor. Isso é muito difícil. Encontrar o ponto onde a correção pode ser recebida em amor é muito difícil. Mas a Bíblia nos ensina a cultivar boas amizades, falando a verdade em amor, corrigindo. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu participei de um discipulado com o meu antigo pastor e ele precisava falar a verdade para um jovem. Era inclusive um jovem que eu liderava também, na época era líder de jovens, e esse jovem estava com atitudes bem contrárias à palavra de Deus, e o pastor abriu a Bíblia para ele, começou a mostrar, olha, o seu caminho não é bom e tal, começou a corrigir e falar para ele que ele precisava mudar, que ele precisava se arrepender. E aí ele falou assim: você não me ama, Cristo manda você me amar e você não está me amando. O que esse jovem não percebeu é que o pastor estava demonstrando sincero amor por ele. Em vez de bater a mão nas costas dele, dizer, olha, vai dar tudo certo no final, aquele pastor estava corrigindo uma das tarefas mais difíceis que um amigo pode fazer para outro amigo. É corrigir, falando a verdade em amor. Mas também, não só isso, evangelizando. Às vezes você tem um amigo que não é convertido. A Bíblia diz que a melhor maneira de você cultivar uma boa amizade é falando do evangelho para esse seu amigo. Porque o seu amigo pode ter todas as coisas e você pode até ajudar o seu amigo em vários momentos. Você pode ajudar o seu amigo
às vezes suprindo, provendo financeiramente e tudo mais. Mas o maior presente que você pode dar para o seu amigo, de fato, é o evangelho. Então, evangelize. Então, fale a verdade em amor, às vezes corrigindo, às vezes evangelizando. Outra maneira de cultivar amizades do ponto de vista bíblico é servindo. Então, sirva os seus amigos. É óbvio que é muito fácil, às vezes, servir os amigos, mas, às vezes, nós entramos num cenário onde a amizade fica tão comum que eu já não me importo mais em servir aquela pessoa. Sirva os seus amigos, eles fazem parte aí do seu ciclo social. Agora, o que nós nunca podemos esquecer é que nós, os crentes, eles são chamados de amigos de Deus. Lá em João, capítulo 15, Jesus fala isso: já não vos tenho chamado de servo, mas vos chamo de amigo. Agora, o que pouca gente sabe, o que pouca gente percebe, é que nesse mesmo texto, Jesus ele ensina quais são as implicações ou o que está envolvido nessa amizade. Sim, Jesus nos chama de amigos. Já não chamo, ele mesmo diz, já não os chamo de servos, mas os chamo de amigos. Agora, olha o que ele diz um pouco antes: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Olha isso, que sério. Jesus diz, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. A amizade de Deus, ela tem alguns aspectos diferentes da amizade humana, ainda que tenha algumas coisas parecidas. A amizade de Deus implica, em primeiro lugar, suprimento. Deus, ele proveu tudo o que nós precisávamos para sermos salvos, para alcançarmos a graça de Deus em Jesus. Ele supriu, ele é de fato Jeová Jireh. E não porque vai suprir o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. Não pode fazer isso, Deus é Deus. Mas existe um suprimento muito maior do que o suprimento financeiro. É o suprimento de graça. E a amizade de Deus envolve o suprimento de graça. Mas a amizade de Deus também envolve consolo. Deus, ele nos consola, ele nos conforta. Quantas vezes nós estamos entristecidos e a boa mão do Senhor vem sobre nós, nos consolando e nos confortando. E a amizade de Deus também envolve direção. Deus, ele nos direciona, nos aconselha em quais os caminhos devemos seguir. Às vezes serão caminhos difíceis, decisões difíceis que precisamos tomar, que às vezes envolve até outras pessoas, mas vamos precisar tomar essas decisões e a direção de Deus vai ser fundamental nesse momento. Então, a amizade de Deus envolve essas coisas, mas, de acordo com o texto, a amizade exige obediência. Obediência à sua palavra. É sempre melhor obedecer a Deus, mesmo que isso signifique que você vai precisar tomar decisões drásticas. É verdade. Às vezes vamos precisar tomar decisões difíceis para obedecer a Deus. Decisões que normalmente a gente não tomaria porque elas são desconfortáveis. Contudo, são decisões que precisamos tomar porque elas nos levam em direção à obediência a Deus, e o amigo de Deus mostra que é amigo de Deus quando obedece a Deus e não quando diz que é amigo de Deus. Moral da história, para a gente resumir, qual é a conclusão? A abnegada dedicação de Jonatas a Davi foi um alívio em um tempo extremamente difícil. Olha isso, a abnegada dedicação de Jonatas a Davi foi um alívio em um tempo extremamente difícil. Você já deve ter passado momentos difíceis na sua vida, onde você precisou de um amigo e esse amigo estava próximo. Isso já aconteceu comigo, né? Para não ir muito longe, para não ir muitos anos atrás, e eu poderia citar diversos exemplos, mas sem querer ser desconfortável, deselegante com alguns amigos meus do passado. Alguns anos atrás, quando perdi meu pai, eu encontrei em um amigo um grande consolo. E esse amigo é o Mário, né? Todos conhecem aí, lá da Igreja Nave, hoje meu grande amigo, mas também ovelha.
E naquele momento ele foi um companheiro, um parceiro num momento extremamente difícil. Porém, essa abnegada dedicação de Jonatas nos lembra da abnegada dedicação de Cristo. E nós temos um amigo que nos consola nos momentos mais difíceis. Bom, desafio do Léo, qual é a aplicação? O que você faz com tudo isso? Seja gracioso. Seja gracioso, porque você é amigo de Deus pela graça. E você também só tem amigos pela graça de Deus. Então seja gracioso. Seja gracioso com o seu amigo. Seja gracioso com aquelas pessoas que comem com você, para citar um exemplo que eu disse aqui durante o nosso devocional. Mas também seja gracioso com o invejoso, seja gracioso com o amargurado, seja gracioso com aquele que está com o coração cheio de ódio, de maldade. Seja gracioso com ele também, porque em algum tempo talvez você esteve assim também e Deus foi gracioso com você. Então derrame graça no coração dele, derrame graça na vida dele, porque esse é o nosso chamado, devemos ser graciosos. Tá certo, meu povo? É isso. Vamos orar? Como eu gosto de fazer todo início de semana, e como ontem, né, não foi o início da nossa semana, por causa que a gente não fez aqui o devocional, vamos hoje juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.